Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Concepções Literárias Universais. Hoje nosso assunto vai tratar sobre o realismo universal, representado por dois romancistas, escritores da época, né, Flaubert e Balzac. Esses são os dois autores literários que representam o realismo literário universal. Nós vamos ver no decorrer da nossa disciplina, ou mesmo do nosso curso, que esses autores irão influenciar outras fases do realismo em outros lugares. Por exemplo, que nós iremos estudar no nosso curso de letras na fase do realismo português e na fase do realismo brasileiro. Então, fazendo uma retomada da aula passada sobre o romantismo, o romantismo traz uma ideia da subjetividade, das ideias intimistas do autor, do momento mais profundo do seu eu, as ideias do seu sofrimento, dos seus sentimentos. Então, o realismo ele vem totalmente contrário a essas ideias românticas. Ele vai trazer novamente o objetivo clássico, os estudos da ciência, a realidade social, principalmente. Então, ele não vai trazer esse caráter individualista, mas ele vai trazer um caráter universal, e vai tomar como referência a sociedade em si. O comportamento social é que ele vai trazer dentro de suas obras realistas. Então, o realismo foi um momento artístico, é também uma estética artística literária, voltada à representação objetiva da realidade. Então, lembre, em oposição ao romantismo, que o romantismo traz uma ideia muito mais individualizada do autor, interna e intimista, o realismo ele vai vir ao contrário, trazendo uma representação objetiva, muito menos subjetiva, muito mais de objetiva, clara, realista da realidade, distanciando-se do subjetivismo e do sentimentalismo que caracterizaram a estética romântica. O movimento realista teve também um papel importante no cenário político, pois talvez de várias das suas formas de expressão, artes plásticas, literatura, retratou com nitidez o cotidiano da vida burguesa e denunciou diversos problemas sociais. Então, o realismo ele traz uma característica forte de uma representação da sociedade. É como se ele viesse como uma forma de crítica, de criticar a sociedade, os comportamentos sociais, através da arte. Então, ela traz muita realidade dentro de suas obras, principalmente na literatura, nas artes plásticas, no teatro. Então, ele traz uma ideia de que a arte ela precisa representar o real. Isso nos faz lembrar as ideias até mesmo de Aristóteles, em que ele falava da imitação, que a arte imitava o homem, imitava o comportamento do homem. Então, de uma certa forma, o realismo traz essa mesma concepção, trazendo, através de uma arte, a arte literária, que é o nosso caso, nosso estudo, a representação dessa realidade. Então, ele vai trazer muitos personagens típicos, ou personagem tipo, como se chama, dentro dos estudos narrativos. Então, ele vai trazer principalmente a representação da sociedade burguesa, o cotidiano dessa nova sociedade que surge com o advento da Revolução Industrial, denúncias de problemas sociais, a figura da mulher, que até então, no romantismo, ela era uma mulher idealizada, muitas vezes até mesmo santificada, trazendo à tona as ideias do cristianismo. Vai trazer muita crítica à igreja, o realismo, a figura do padre, como uma figura totalmente avessa ao que se prega dentro do cristianismo. Então, uma pessoa avarenta, interesseira, comilona, são várias coisas que ele vai trazer dentro da estética realista. Por exemplo, como se diz, a pobreza, a exploração do trabalho, a corrupção,
a traição, o adultério, né? Todos esses, vamos dizer, vícios sociais, ele vai ser representado dentro da obra realista. O contexto histórico da estética realista. O realismo ele surgiu em meados do século XIX na Europa, mais especificamente na França. Por isso que quando eu iniciei a aula falando dos dois representantes, né, do realismo universal, como Flaubert e Balzac, são dois romancistas, são dois artistas franceses. Esse período também ficou marcado pelo aprofundamento das transformações da Revolução Industrial. Então, se até então, no início do século XIX, nós tínhamos, né, ainda uma concepção sobre Revolução Industrial, o início de uma revolução, o início de uma classe social que seria a burguesia, nesse momento nós já temos elas muito bem estabilizadas, né, já muito bem representadas. Já se começa a se ter uma grande evolução da ciência, dos estudos do petróleo, por exemplo, os estudos de grandes fábricas, né? Então, se há um grande boom da modernidade nesse período, meados do século XIX, né? Construção de automóveis, por exemplo, até mesmo se pensar nesse período, vamos dizer, em grandes tecnologias, por exemplo, a própria televisão, né? Então, a revolução tecnológica, onde houve o surgimento do telefone, do telégrafo, de máquinas a vapor, de locomotivas. Então, percebam a grande evolução em que o mundo começa a se viver, né? Então, diante dessa grandeza evolutiva, tecnológica, também vão se surgir mazelas, né, que esse crescimento populacional, esse crescimento dessa nova classe social e desse desejo pela tecnologia vai trazer dentro do ser humano. Curso de filosofia positivista de Augusto Comte, então, as ideias da biologia, né, os estudos biológicos da evolução humana, da evolução das espécies, né, a comparação do homem com o animal, né, seu comportamento é representado pelas mesmas ideias de comportamento de um animal, né? Então, se acreditava que não se herdava necessariamente consanguíneo, né? Por exemplo, personalidades, caracteres genéticos se herdava pelo sangue, né? Isso que diz. Charles Darwin traz a origem das espécies. O realismo enquanto movimento estético está ligado ao avanço da ciência e seus métodos, né? Então, entre essas características, nós chamamos também de naturalismo. O que seria o naturalismo? Seria uma representação estética da natureza humana. O naturalismo não tem a ver com natureza de fauna, flora, mas a natureza no sentido humana, né? A natureza animal, né? Então, vão se trazer ideias como o positivismo, o determinismo, que vão influenciar na personalidade do ser humano. Então, vão se começar a entender a evolução da espécie, a evolução do ser humano, por esses estudos da biologia. Então, características do realismo. Entre elas, oposição às ideias centrais do romantismo, como o subjetivismo e o culto ao eu. Então, como havia dito anteriormente, o subjetivismo traz a ideia do poeta tentar entender o que está dentro de si, dentro da sua alma, né? Como dizemos em termos literários, seu estado anímico, né? Então, o realismo ele vem contra essas ideias, né? Essas ideias do culto ao eu, do eu lírico, né? Do intimismo, ele vai contra essa concepção. Eles acreditam, o realismo, que todo sentimento humano é comum a todos, né? Abordagem objetiva da realidade. Então, ele traz um segmento de tentar representar dentro da obra literária a realidade social em que vivemos, né? Então, por isso que nós temos hoje como a literatura como essa representação da realidade, né? Então, ou seja, ela é uma criação, ela é uma arte criada para representar essa realidade. Tentativa de reprodução naturalista do mundo, das pessoas e dos objetos.
Então, são os estudos naturais, os estudos da natureza humana, o naturalismo, né, que traz a ideia da evolução das espécies, né? Então, ele se toma como referência o animal, né, com todas as suas características de não ter, vamos dizer, a inteligência do homem, do ser humano, mas ele acredita que o comportamento do homem é determinado por o seu instinto animal. Privilégio da razão e dos conhecimentos científicos. Então, o realismo traz não mais a emoção romântica, mas a ideia da razão, né? Você não precisa estar voltado apenas a um lado emocional, né? Mas você precisa se utilizar da razão, da esperteza para que se represente dentro do realismo, né? E dos conhecimentos científicos. Então, vamos dizer, tudo que se coloca dentro da obra literária são, vamos dizer, representados ou explicados pela ciência, né? Então, não vamos mais ter histórias mitológicas, né? Não vamos mais ter ideias de escapismo, como nós tínhamos no romantismo. Nós vamos agora provar cientificamente o que de fato acontece no comportamento social. Uso da linguagem comum, né? Então, nós não vamos mais ter uma linguagem rebuscada, né? Uma tentativa de convencer o leitor a um escapismo do suicídio, por exemplo. Nós não vamos ter mais, como no romantismo, essa dúvida, né, da existência. Eles vão utilizar a linguagem comum, a linguagem popular, principalmente, né? Por isso que as obras realistas, ou os romances realistas, eles chamam mais a atenção do leitor, né? Porque está muito mais próximo à nossa realidade, né? Por exemplo, vocês conhecem da literatura brasileira, Machado de Assis, por exemplo. Quantos nós não somos apaixonados por suas histórias? Porque eles nos representa, é como se eles nos aproximássemos da realidade através da sua obra. Essa de Queiroz, por exemplo, né, com a literatura portuguesa, e várias outras obras realistas. Abordagem de temas sociais e cotidianos. Então, o realismo traz essa característica principal, né? O homem, a mulher como um personagem social. O cotidiano, quais são o cotidiano? As representações da burguesia, por exemplo, hipocrisia, traições, adultérios, roubos, enganos, todas essas características que trazem dentro do ser humano, eles vão trazer à tona. Preocupação com o presente. Então, toda vez que você ler uma obra realista, é como se ela tivesse sido escrita naquele momento, né? E você se reportasse para aquela realidade, porque ele tenta trazer aquela história, como nós chamamos de atemporal, ela não tem um tempo determinado. A ausência de heróis, né? Então nós não vamos mais ter um apenas personagem importante, todos vão ser importantes dentro da obra. As histórias são protagonizadas por pessoas comuns e não por idealizadas, que são essas pessoas comuns, também não vamos confundir, né? Pessoas comuns porque eles vão buscar pessoas dentro da sociedade e vão criar um personagem, né? Então, nós não vamos confundir, por exemplo, Capitu, de Machado de Assis, que ela não existiu, foi um personagem criado para uma representação social. Análise crítica da sociedade. Então, eles vão ser extremamente críticos com relação aos comportamentos sociais, né? Eles não vão ter pudores em denunciar os comportamentos sociais, né? Adultérios, enganações, mentiras, desejos, todas essas relações que de alguma forma nos deixa na intimidade, né? A sociedade não quer mostrar, o realismo traz nesse momento dentro das suas obras. Bom, o realismo em Flaubert e em Madame Bovary, né? Flaubert é um escritor romancista francês, em que ele escreve a principal obra representativa do realismo universal, que seria Madame Bovary. Então, Gustave Flaubert, francês, obcecado por sua arte realista, foi um dos maiores nomes da história da literatura universal.
Sua obra-prima, lançada em 1857, é considerada o primeiro romance moderno, Madame Bovary. Né? Romance porque, se formos pensar lá no romantismo, nós também já começávamos a ter as escritas do romance, né? Lembra-se dos folhetins que nós comentamos, né? Nesse momento já não vai se ter tanto folhetim, né? A tecnologia já está tão avançada que ele já consegue imprimi-los em mais capítulos, né? Então, ele já consegue ter um avanço melhor dessas histórias, né? E sem mudanças. Por isso que ele diz o romantismo, um romance moderno, uma literatura moderna, o que vai trazer essa nova ideia, né, essa nova concepção. Muitos desses autores vão ser perseguidos, né, por mostrar uma realidade da sociedade que não querem ser mostrada, não querem que sejam ditas, né? Mas a grande defesa deles é a criação. Né? Suas obras são artísticas, são criações e não se pode confundir arte com realidade. Né? Então, quem é Madame Bovary? Que obra é essa? Madame Bovary, o enredo gira em torno de Emma Bovary, casada com o médico Charles. Emma vive imersa na leitura de romances românticos. Por viver em um casamento enfadonho, procura no adultério a libertação de seus problemas. Então, Emma é uma mulher que lê, né? Bem o contrário do que se vivia na realidade romântica, por exemplo, né? Em que mulheres não poderiam ter conhecimentos. Né? Isso nós trazemos até hoje, né? Essa relação de que a mulher, dar conhecimento à mulher é dar um poder enorme. Né? Então, Emma era uma mulher que lia muito, né? E lia muito romances românticos. Então, ela idealizava um casamento romântico, ela idealizava um homem maravilhoso, queria lhe tratar bem o tempo inteiro. Ela idealizava a sua primeira noite de amor com este homem, né? Então, ela passa a viver da ideia dos livros. Então, quando ela cai na realidade, que é o que a obra quer representar, né? Charles é aquele homem que viaja muito, né? Charles é um homem extremamente machista. Charles vai deixar ela sozinha em casa, né, com sua mãe, mais machista ainda. Né? Então, toda aquela ideia do romance romântico, ela começa a não perceber mais. Né? Percebe que o homem não é, o casamento não é essa maravilha dos deuses, né? Que esse homem também não lhe trata como ela deveria ser tratada, ou que ela acha que ela deveria ser tratada. Então, ela começa a ter um caso amoroso, né, um adultério, com um músico, né, um professor. E ela começa a ter esse romance com ele, e é lá que ela realmente descobre prazer. Né? O prazer da pele, o prazer da carne, o prazer que ela via dentro daqueles romances. Né? A trama possui um desfecho trágico, e da criação de Flaubert partem grandes linhas de força do romance moderno, de sua repercussão no contexto literário francês e mundial, e é intensa e permanente. Por quê? Porque pensem, né? É um período de extrema evolução, né? A mulher ganhando seu espaço, e ganhando seu espaço dessa forma, tendo essa revolução, né, de que lutar contra esse casamento. Por que ela tem esse desfecho trágico? Porque Emma morre. Né? Então, todo momento em que há esse sacrifício, lembram lá do, do Édipo, né? Nós vamos trazer sempre essa obra literária como algo de purificação. Né? Só realmente vocês lendo Madame Bovary para que vocês percebam o que acontece de fato com ela. Né? O que vai trazer de representação realista, né? Essa transformação da mulher dentro do realismo. Essa mulher não mais idealizada, mas essa mulher que sente desejo, essa mulher que lê, a mulher que evolui junto com a sociedade. Então, o realismo em Balzac. Né? Balzac também vai trazer as ideias realistas dentro de sua obra. Né? E ele foi um político, escritor, um escritor francês,
notável por suas agudas observações psicológicas. É considerado o fundador do realismo na literatura moderna. Entre seus romances mais famosos, destaca-se Mulher de 30 anos. Balzac denunciou ou abordou seus problemas do dinheiro, da usura, da hipocrisia familiar, da construção dos verdadeiros poderes na França liberal portuguesa. Então, trazendo a mesma linha de pensamento de Flaubert, Balzac talvez vá um pouco mais além, né? Ele traz uma realidade de uma observação não só comportamental, mas uma observação também psicológica. É como se o narrador entrasse dentro dos pensamentos do personagem, né? Então, ele não vai trazer apenas uma descrição real do que está acontecendo. Digamos, a descrição de um quarto, a descrição do local, da rua, do bar, enfim, ele vai trazer também uma descrição psicológica, e isso é um grande avanço dentro do texto literário. Então, uma das principais representações literárias de Balzac é a Mulher de 30 anos, né? Que isso até nos traz um ditado, né? Quando a mulher faz 30 anos, você não precisa dizer que você tem 30 anos, você pode dizer que você é uma mulher balzaquiana. Né? Por quê? Porque faz referência a esta obra que representa o que é ser uma mulher de 30 anos. Né? Então, Júlia, a personagem principal, nascida para ser bela, recatada e do lar. Ao lado da trama, vai amadurecendo e vivendo em grande drama. Inclui todas as vivências que o casamento, a maternidade, o adultério e a depressão pode oferecer, retratando como era ser mulher no século XIX. Né? Então, quer dizer, o personagem principal dentro dessa obra vai ser Júlia, né? Essa moça em que dentro da sociedade foi criada para ser mãe, para o casamento, né? Para ser uma mulher que tenha certos comportamentos de mulher casada, né? E ela acaba descobrindo que dentro deste casamento, dentro deste papel que lhe foi imposto, não lhe cabia, né? Não era essa a realidade que ela gostaria. Ela começa também a se questionar, né? Eu devo casar, eu devo ter filhos, eu devo ter que fazer isso, né? Isso traz muito peso, por exemplo, de uma mulher de 30 anos, até hoje na sociedade, que não tem um filho, que não tem uma vida profissional estável, que não tenha um bom casamento. Né? Então, hoje a mulher não chegar, ou ao chegar aos 30 anos, não tiver essas tríades, né? Trabalho, filho, família, ela tende a não ser bem vista na sociedade. Né? Ainda bem que algumas coisas estão sendo mudadas. Né? Demora-se um pouco mais para se chegar a esse patamar, mas até esse período sim. Então, Balzac, por meio dessa personagem, mostra que a beleza da mulher de 30 anos é outra, a da maturidade. Né? Então, há também uma contradição dentro da obra entre os choques de idade. Né? Júlia é casada com um homem também de 30 anos. Né? Só que esse homem de 30 anos se acha muito novo perto dela. É sempre aquela ideia de que um homem de 50 anos ou de 40 anos, ele é um coroa charmoso. Né? A mulher de 40, de 50 anos, ela tá velha. Né? Então, a mesma coisa entra a crise dos 30 anos. Né? Também sempre carrega esse peso da meia-idade, né, nesse período, para essa mulher do século XIX. E que essa mulher, essa Júlia, né, quantas vezes também não vai ser representada por nós mulheres também. Né? Então, isso deixa a vocês um desejo de ler essas duas obras, né? Madame Bovary e Mulher de 30 anos. Né? Duas mulheres que representam uma estética literária realista, mas que elas são tão atemporais que até hoje elas podem nos representar. Né? Então, o que será que tem dentro dessas personagens que nos faz representar até hoje? Né? Que nos traz essa carga novamente até nosso período do século XXI. Né? Então, desejo a vocês um bom estudo, boa aula e boa noite.